Tá? A única dúvida que eu tô, Escorel, você acha interessante a gente passar a sequência do Aniceto inteira? Porque ela tem uns 5 minutinhos. Eu tava 5 minutos? tem mais ou menos uns 5 minutos. Eu acho que, se vocês concordarem, eu acho que ela é tão... Mas você vai fazer uma apresentação, uma abertura, uma... Farei. Inclusive, eu acabo de receber uma mensagem do Facebook que nós já estamos ao vivo. Sei. Eu deixei no modo... Vamos nos comportar, então, a partir... Pois é, eu deixei, ó, já tem gente curtindo, eu deixei no modo automático e fui surpreendido aqui pelo sistema. O Facebook já está nos exibindo. Já estamos ao vivo aí, né, Juca? Estamos ao vivo, já estou vendo aqui. Então maravilha. Para mim apareceu aqui também, ó, Piero Esbraja ao vivo. Maravilha. Então já temos 10 pessoas nos assistindo. Então, gente, vamos lá. Deixa eu só fazer... Eu continuo sendo popstar. Pois é, então. Então, dá um bom dia para todos bravos e bravas guerreiras que nos assistem neste momento. São 11 horas da manhã, pontualmente. E eu tô... Vai soar repetitivo, mas é sempre um prazer conversar com o Juca e o Escorel. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, Consuelo Lins, direto de... A nossa live hoje está bacana. Eu estou aqui em São Paulo, Escorel no Rio, Consuelo lá em Florianópolis e Juca Badaró naquele cenário horroroso onde ele está agora, na Chapada Diamantina, com pássaros, com mata, com verde, né? Então, eu queria, antes de mais nada, dar bom dia para a Consuelo, primeiro, nossa convidada, agradecer a disponibilidade dela em bater um papo com a gente sobre alguém que eu tenho certeza que ela gosta muito e tem bastante coisa para contar, né, Consuelo? Bom dia para você. Bom dia, Piero. Obrigadíssimo pelo convite. Bom dia, Juca. Bom dia, Eduardo. Estou super feliz de estar com vocês aqui para falar do nosso querido Coutinho, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, bom dia para Eduardo Escorel também, no seu tradicional escritório, cheio de livros, fotos, discos. Como é que está o clima aí no Rio, Escorel? Você está falando que está fazendo um clima gostoso? Ótimo, dias lindos, contraditoriamente, com tudo que está acontecendo. Eu achei que valia a pena, assim, a gente lembrar hoje do Coutinho. Ontem teria sido aniversário dele, de 87 anos. Então, de certa maneira, estamos aqui brindando ao Coutinho, lembrando dele, para manter assim a presença dele entre nós de alguma forma. Que legal, né? E também, por último, porém não menos importante, Juca Badaró, grande documentarista também, direto desse cenário horroroso. Eu não vou mais falar de onde você está, não, porque me fico nervoso aqui. Um cenário de fazer inveja, né, Piero? Bom, muito bom dia a todos aí. Bom dia, Piero. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Escorel, mais uma vez compartilhando aí do seu conhecimento. Consuelo, é um prazer, né? Um prazer grande estar com você aqui para aprender um pouco mais sobre o cinema do Coutinho. Eu acho que é isso. O Coutinho precisa ser lembrado sempre, porque não se trata só de um artista, só de um documentarista, né? Trata-se de um pensador brasileiro, né? Mais do que tudo, ele é um pensador do Brasil e por isso que a gente deve sempre voltar à sua obra para poder pensar o Brasil do presente. Que bacana. Eu queria começar, então, esse bate-papo com uma pergunta direcionada a vocês dois, Escorel e Consuelo, porque eu tive um contato muito rápido com o Coutinho, mas a gente geralmente conhece o Coutinho personagem, né? Aquela pessoa mal-humorada, que não gosta de dar entrevista, que fumava horrores. Mas eu queria saber de vocês, né? É difícil, né, responder essa pergunta talvez, mas quem é Eduardo Coutinho? Quem foi o Coutinho? Como ele era fora das câmeras? Porque vocês, além de trabalhar com ele, vocês também tinham uma relação de amizade, vocês conviviam com o Eduardo Coutinho. Então eu queria, pode ser começando pela Consuelo, depois do Escorel, que vocês dissessem para quem nos ouve, para quem nos assiste nesse momento, quem é Eduardo Coutinho? Quem é no presente, né? Para honrar o título da live, né? Eduardo Coutinho presente. Então, quem é Eduardo Coutinho? É difícil assim dizer, né? Porque assim, definir o Coutinho porque ele era tão assim, era mal-humorado, mas ao mesmo tempo era super bem-humorado. Hoje de manhã eu estava assim tentando, né, me conectando assim com essa nossa live aqui e eu coloquei para ver a conversa do Coutinho com
o Escorel na Flip, na Flip, né, em que eles estavam juntos e conversando, que eu acho assim uma conversa maravilhosa e muito assim expressiva das várias, né, fases do Coutinho, né? Acho que foi uma conversa super longa e o Coutinho começa, né, como sempre, um pouco lento né, reclamando, e pouco a pouco a fala, né, esse motor, né, que vai colocando ele em vitalidade, né? Assim, e isso acontece muito nessa conversa com o Escorel, e como sempre ele é muito divertido, né? Assim, assim, tem essa fama de mal-humorado, mas não, eu acho que ao contrário, assim, eu acho que tinha esse humor incrível, né? E ali nesse pedaço que eu vi, que é longo, eu acho que não aconselho todo mundo a rever quem não viu, ver e rever essa conversa, porque ele fala uma coisa que eu acho sensacional do cinema dele e da relação dele com o mundo, que é quando ele diz que eu acho que isso está muito na vida privada também, por isso que eu estou falando de uma coisa pública, que eu acho que o Coutinho, a vida dele era, assim, a gente tinha muito pouco acesso ao Coutinho, né, privado, né, ele estava sempre em relação, digamos, né, e isso é que dava prazer a ele, né? Mas ele fala nesse pedaço que eu vi, que dessa capacidade das pessoas narrarem, né? E aí eu vejo assim uma espécie de uma grande possibilidade. Ele fala, certas pessoas podem ter tido uma vida incrível, né? Viajado pela Índia, China, sendo sequestrado, coisa e tal, uma vida cheia de aventuras, e vai contar essa história e conta muito mal, e é um chato, né? E a grande vida que ele teve não necessariamente leva um bom narrador, né? E aquela pessoa ali que recolhe o lixo em Nova Iguaçu, né, é um grande narrador da sua vida, né? Consegue expressar muito bem, né, a sua narrativa, e não necessariamente tendo a ver com uma questão né, de meio social, né? Mas de uma certa maneira, como o Coutinho conversou muito mais com personagens das camadas populares, ele identificou isso muito fortemente nas pessoas, né? Essa capacidade narrativa, né, das pessoas, não necessariamente porque elas tiveram uma grande vida, mas porque elas são grandes narradores, né? Assim, então isso eu acho assim sensacional, e essa possibilidade, né, que eu acho que eu vejo nele, da fala ser o que coloca a gente em funcionamento, né? Mesmo aqui hoje com a gente aqui, né? Eu acho que a gente fica, todo mundo está isolado, né? Mas quando a gente consegue estar junto numa live conversando, ou numa conversa, eu acho que isso coloca a gente, eu acho que isso que tem no cinema dele, que tem nele, né? Eu acho que eu vejo isso no mundo, né? Então acho que isso né, é muito forte assim, né, na obra do Coutinho. Enfim. Pô, que bacana, que introdução, hein, Escorel? E você, o que você acrescenta desse perfil do Coutinho? Não, eu vou seguir na toada da Consuelo. Eu gostei de você lembrar desse dia da Flip, porque foi realmente, acho que foi julho de 2013, se eu não me engano, e é uma das melhores lembranças que eu tenho do Coutinho, que eu guardo do Coutinho. Ele, como você já descreveu, né, cumpriu essa trajetória de começar reclamando porque não podia fumar, começar reclamando porque antes de entrar no palco ele perguntou se podia dizer palavrão e eu reprimi ele duramente. Eu disse, palavrão não, Coutinho. Então ele reclamou durante a conversa que não estava se sentindo à vontade, porque não podia fumar, porque não podia dizer palavrão. Mas ele estava muito bem. O Pedro, filho dele, e a neta estavam em Paraty assistindo. Tinha muitos amigos numa plateia lotada e que adorou ele, se divertiu com ele, prestou atenção nas coisas que ele dizia. E depois nós saímos a pé ali daquele galpão imenso da antiga Flip, né? Não sei se voltará a ter um galpão daquele tamanho algum dia. E fomos, Beth Formagini estava lá, o Sérgio Goldberg, tinha muita gente que foi assistir, e nós sentamos na praia, numa grande mesa,
e comemos peixe juntos na beira do mar. E ele estava ótimo. Então, eu acho que é uma boa maneira de começar essa nossa conversa. Eu vou talvez me adiantar e explicar por que eu sugeri ao Piero que exibisse um trecho do Fio da Memória, que acho que ele vai exibir daqui a pouquinho, que é um filme do Coutinho curioso, quer dizer, que ele tinha muitas reservas, eu que produzi o filme durante anos tinha muitas reservas, e quando eu revi o filme, agora, recentemente, uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiquei encantado com o filme. Inclusive encantado como estão no Fio da Memória, muitos elementos que ele iria desenvolver e apurar na chamada segunda etapa da carreira dele, pós Cabra Marcado para Morrer. E a entrevista do Aniceto, em especial, é muito interessante nesse sentido, a maneira como a interação se dá, a maneira como o Aniceto domina a situação, como o Coutinho reage. Certamente um dos momentos, a meu ver, altos desse filme, que eu tive a sorte de poder recuperar uma boa lembrança do filme. Entende? E eu, então, sugeri ao Piero que nós começássemos compartilhando esse pequeno trecho. E eu vou pedir até um carinho especial com as pessoas, porque, diferentemente das outras vezes que a gente exibia pequenos trechos, eu não me sinto confortável em cortar nada, nenhum segundo dessa sequência inteira do Aniceto que o Escorel pediu. E já que o mestre pediu, a gente cumpre. Eu vou exibir na íntegra essa sequência inteira do Aniceto, que está exatamente na metade do filme. O Fio da Memória, vocês conseguem encontrar no próprio YouTube. Inclusive, eu estou reproduzindo aqui do próprio YouTube. A qualidade do vídeo não está muito boa, mas o áudio está bom, então vocês vão conseguir ouvir. Então, a gente vai começar aí esse nosso debate sobre o legado do Coutinho com essa sequência que o Escorel falou, que é o encontro dele com o Aniceto, que é um personagem bem, bem interessante. Então, eu vou exibir aqui, vou compartilhar a tela com vocês, e após essa sequência a gente volta a conversar. Então, vamos embora. O Fio da Memória, 1991, Eduardo Coutinho. Sou raiz, meu senhor. Eu sou raiz, meu senhor. Abandonado sem amor. Abandonado sem amor. Isto é em português, não? O meu pai é rei das matas, minha mãe senhora do rio. Uso tanga à noite, sem camisa não sinto frio. Aniceto Menezes e Silva Júnior, o Aniceto do Império, é um mestre do Partido Alto, um tipo de samba baseado na improvisação e na participação do coro e da plateia. Ele trabalhou 30 anos como arrumador no Cais do Porto do Rio de Janeiro, talvez o único setor de trabalho regular onde a presença dos negros continuou dominante após a abolição. Em 1946, Aniceto foi um dos líderes de uma greve histórica dos arrumadores. No ano seguinte, ele, companheiros do Cais e moradores do Morro da Serrinha, fundaram a escola de samba Império Serrano. Em 1988, internado num hospital, Aniceto estava cego e com diabetes. O Partido Alto não se aprende. O Partido Alto é dom, como eu já falei. Dom é algo que se traz de nascença. Eu falo para o coro completar. Se os bichos são inteligentes, por que não a criatura? Me digam qual é a pedra mais doce. Então o coro completa. O senhor sabe qual seja a pedra mais doce? Eu? Ele fiz uma pergunta. Não. Pois bem, a rapadura. E é uma só rima.
Qual é a defesa do Banguela? O senhor sabe? Não, Ah, o senhor é inocente demais. sou. Aí o couro responde, a dentadura. E assim se vai desenvolvendo. Um arco com pua sobre a madeira. O que acontece? Não sei. Senhor? Não sei. Rodando fura. Chegou a invernada de olaria. O que diz o malandro? Não sei. É cana dura. Mas o senhor teve muitos amores em sua vida. Sim. E daí? Mas pode falar deles ou não? Posso, como não? Tinha uma da embaixada, né? Ah, Maria. Maria das Graças. Pode falar? Você está bem informado. Eu li o livro. Eu li o livro. Ela era pernambucana, Era branca ela? loura. E tinha preconceito? Não, se tivesse preconceito, ela não me acompanhava. Agora, ganhei pelo telefone. O senhor ganhou ela pelo telefone? Ela não sabia que eu era negro. Ficou toda caída. Quando nos encontramos, ela quer recuar. Aí eu cantei Tia Romana para ela. Não dá. Minha tia Romana plantou cana pra São Tia João Romana plantou festejar. Para São João Tia festejar. Romana cria Tia gado. Romana cria gado. Como tem canavial? Canavial. Não dá. Mundo dizia. Tia Romana, não dá. Tia Romana, Tia Romana, não dá. tia Romana. Foi plantada à meia-noite e às 11 foi cortado. Quem não conhece mandinga, fica quieto para acertar. Sim, como pode ser plantada à meia-noite e cortada às 11 às 11? Quem era a tia Romana? Tia Romana é uma mulher do... É a mulher da música, é uma mulher imaginária, meu Deus. Puxa, a exigência que vocês fazem, desculpem, mas é um tanto ou quanto demasiada. O senhor está com diabetes? Graças a Deus sou diabético. Por que graças a Deus? Porque Deus quer assim e eu devo aceitar tudo aquilo que Ele manda. Ele sabe o que faz, eu não sei o que quero. O nome dele é Dora, não bagunço o samba, se não vou me embora porque já chegou a hora. Eu já vou embora, eu já vou embora. Com Deus e nossa Senhora, vou assim, agora. E depois a juiz de fora, porque chegou a hora. Vou por aí, agora. Vou chorar, meu bem, não chora. Vou chorar, meu bem, não chora. Eu já vou. Que sequência, hein, gente? Que sequência. Então, Escorel, por que para você essa sequência representativa do que o Coutinho passou a fazer depois? Lembrando que esse é um filme de 1991, né? E que marca justamente essa, digamos, transição no modo dele de fazer documentário, né? Porque o filme começou a ser feito em 88. É um filme, o pretexto do filme é a abolição da escravidão. Esse é um dos motivos pelos quais o Coutinho tinha uma certa dificuldade com o filme. Ele não gostava dessa questão de filmes sobre temas gerais e cada vez foi desenvolvendo uma intolerância maior por temas gerais e foi circunscrevendo cada vez mais o âmbito dos filmes e acabou dentro de um estúdio, sentado diante de uma pessoa ou de várias pessoas, mas uma de cada vez, falando com elas. Essa sequência, eu acho que nós devíamos assistir todo dia ao acordar essa sequência. Todas as pessoas, eu recomendo a todos que assistam ao acordar essa sequência. É uma lição, em primeiro lugar, de sabedoria extraordinária do Aniceto, né? Não sei se todo mundo percebe que ele é cego nesse momento, né? E é uma lição de sabedoria extraordinária, de criatividade extraordinária, de senso de humor, de
presença em que ele domina a situação e inverte o papel, ele transforma o Coutinho em entrevistado, devolve ao Coutinho, ironiza o Coutinho. É uma situação exemplar em termos de interação e que, por isso, quando eu revi, depois de muitos anos, acho que eu passei, não sei, mais de 20 anos sem ver esse filme, quando eu revi, eu fiquei absolutamente encantado com essa sequência. Mas quero ouvir o Juca agora, que não está quietinho, só ouvindo os passarinhos ali. Pois é, Scorel. É realmente assim uma cena grandiosa, e, né, como você falou, aponta já para um cinema que seria posterior a isso, né? O que eu gosto assim de pensar nesse filme, quer dizer, é pensar em primeiro lugar o próprio título, né? Ele fala de um fio da memória, né? Ou seja, a ideia de que há um fio narrativo, uma teia, uma intriga, né? Através daquele personagem principal ali, que é o artista plástico, que vai descortinando a história dos outros personagens, e o Coutinho volta a ele a todo tempo no filme, né? Mas o que eu acho importante da gente comentar nesse filme, Piero, Consuelo e Scorel, é propriamente a ideia de uma identidade narrativa, né? Ou seja, a ideia de que nós somos alguma coisa porque narramos nossas histórias, e para existir mesmo precisamos narrar, né? Ou seja, só somos capazes de dizer que há um eu porque somos capazes de narrar as experiências desse eu. E veja que esse conceito de identidade narrativa, ele também pode ser aplicado a um grupo, como exatamente o que o filme faz, né? Ou seja, um grupo étnico narrando suas próprias vivências e expectativas dentro desse Brasil, né? Dentro de 100 anos aí, como você bem colocou, dessa data simbólica que Coutinho utiliza como mote para o filme, né? Então, assim, ao vermos esse filme, né, que fala de um fio da memória, podemos pensar que a nossa própria vida é como um tecido de histórias narradas, né? E veja, e não é isso mesmo que Freud faz quando ele pensa a psicanálise, né? Ou seja, uma vez que ele percebe que esse ato mesmo de contar, de revelar uma identidade, é por si só um ato terapêutico, né? Então, atenção também, essas histórias que contamos de nós mesmos, né? Tanto podem ser verdadeiras como podem ser inventadas, né? Então, ainda que muitas delas não tenham acontecido de fato, a gente precisa contá-las e nos reconhecer nelas para dizer que há em nós uma identidade narrativa. Então, o que o filme me faz pensar exatamente é isso, né? Essa ideia de uma identidade narrativa que só vem por meio de nossas histórias, de nossas vivências. E eu acho muito interessante o que Consuelo pontuou no início, que é exatamente isso. Tem gente que não tem essa capacidade de contar, né? Tem gente que viveu histórias incríveis, mas não tem essa capacidade de fabular, né? E isso aí o Coutinho é um mestre como poucos, né, no cinema brasileiro. Então, realmente é fantástico. E eu queria já aproveitar, então, adorando a participação de vocês, eu queria dar um salve para algumas pessoas que estão nos vendo, começando pelo Pedro Coutinho, né? Tô até nervoso vendo as pessoas importantes que estão aqui nos assistindo. Pedro, filho de Coutinho, mandou diz que é um prazer ouvir vocês dois, Corel e Consuelo, Marcela Tovar, Camila Medeiros, Lúcia Lemos, Júlia Penha, Andréia, Vanderlei Dias de Souza de novo com a gente. E eu vou aproveitar que o Carlos Alberto Matos também está nos assistindo, e eu queria falar rapidamente de 3 obras muito importantes sobre a vida do Coutinho. Eu vou começar até pelo livro do Carlos. Eu vou compartilhar a tela aqui para que todos possam acompanhar. O Carlos lançou ano passado esse livro, 7 Faces de Eduardo Coutinho. Ele está disponível aqui no site da Boitempo Editorial. Depois eu vou jogar o link lá no chat para quem estiver interessado em comprar. E esse é um livro bem interessante, chamado 7 Faces de Eduardo Coutinho, que tenta entender as diferentes etapas das obras do Coutinho. Um outro livro interessantíssimo da nossa querida Consuelo Lins, que está aqui neste bate-papo, é o documentário de Eduardo Coutinho, Televisão, Cinema e Vídeo, lançado pela Zahar. Está disponível aqui no site também, quem quiser comprar, dá para comprar o e-book. Eu tenho o e-book dele, inclusive, comprei quando eu estudei cinema documentário com esses 2 mestres aqui com a gente. E temos também um livro muito bacana,
que é um livro organizado pelo Milton Ohata para a Kozak Naif, que é uma editora que não fechou as portas, né? Mas o próprio Milton está vendendo aqui no site, na Amazon. Então, também vou passar o link para vocês depois desses 3 livros, quem tiver interesse em ler um pouco sobre Coutinho. E aí eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para Consuelo especificamente. Consuelo, você participou e você teve a ideia, né, do Edifício Master, você é acreditada como, digamos assim, a concepção do filme sendo sua, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Edifício Master, que é um filme que já vem nessa fase seguinte ao Fio da Memória do Coutinho, e como que surgiu a ideia do filme, né? Por que vocês resolveram passar um tempo lá naquele prédio, no Rio de Janeiro, enfim, como que nasceu, qual foi o embrião, digamos assim, do Edifício Master? Acho que ela está sem áudio. Acho que você precisa soltar o teu microfone, isso. Eu queria só fazer um pequeno comentário sobre esse trecho maravilhoso com o Aniceto, né, que você mostrou, porque o Coutinho ali, ele amava isso que acontece nesse trecho, que é quando o personagem reage a ele e faz perguntas, o que até acontece no Master, né? A coisa que ele mais amava era essa relação, né? E ali ele vai respondendo, parece que ele assim está humilhado pelo Aniceto, né? Que ele fala, o senhor é inocente, né? Ele fala, sou. Então, assim, o Coutinho ali, e ele vai respondendo assim, bem discretamente, né? Mas ele amava essa relação, né? Então, esse pedaço é maravilhoso, e esse filme tem essa questão do racismo, né? Óbvio, né? Toda a questão da abolição e da escravidão no Brasil, que é alguma coisa que também atravessa, né, em filigrana toda a obra do Coutinho, né? Então, acho que ali está concentrado, mas de alguma maneira isso atravessa, né, os filmes do Coutinho, né? Bom, Edifício Master, eu tinha trabalhado com o Coutinho, né, na equipe dele como pesquisadora em Babilônia, 2000, né? Porque eu tinha feito um documentário lá um pouco antes, né, com os meus alunos lá da Escola de Comunicação, da UFRJ, e aí eu trabalhava num prédio, eu tinha um escritório num prédio em Copacabana de estúdios, né, de quarto-sala, enfim, né? E aí como eu estava sempre nesse prédio, que ficava no Leme, né, eu fiquei curiosa, né, com aqueles vários personagens que eu cruzava no elevador, enfim, né? E aí comecei a pensar em fazer um filme ali, né? E aí, né, a gente estava conversando, depois né, eu já estava com a ideia de fazer o livro, né? Então a gente continuava conversando com o Coutinho, né, vendo, e um dia eu comentei com ele dessa ideia, e aí a gente, né, ele gostou da ideia, e aí foi isso, assim, né? Eu, assim, de uma certa maneira, né, dei com o maior prazer, assim, porque trabalhei nesse filme, assim, em seguida, e eu acho que foi uma experiência incrível, né? Junto com vários, né, com a Cris, com a Beth, né, com o Geraldo, enfim, né, com toda a equipe né, que trabalhou com ele, e foi duro, foi um filme muito duro também, né? Porque ao mesmo tempo que em Babilônia, lá no Morro da Babilônia, a gente era muito bem recebido por todos os personagens, todo mundo oferecia tudo para a gente, né? Era tudo muito, né? Tinha uma vista maravilhosa para a Praia de Copacabana. No Master, a pesquisa foi muito dura, né? A gente ficamos 3 semanas fazendo a pesquisa com os personagens, e na primeira semana, né, a gente não conseguia, né, as coisas não estavam rendendo, né? Então teve todo esse momento assim de angústia, a gente tentando fazer com que o Coutinho, né, ficasse animado com o filme, tinha isso também, né? Que é toda uma história que o filme da Beth Formagine, né, o Apartamento 603, relata muito bem, né, todo esse processo de feitura do filme do Edifício Master, né? Eu acho que tá ótimo, né, nesse filme da Beth, assim, para entender mais até do método do Coutinho. E então, assim, e aí tinha eu acho que era uma estratégia do Coutinho em relação a nós também, né? Que a gente queria muito fazer o filme, né?
era isso dele ficar sempre desanimado, né? E a gente estava sempre ali tentando trazer para ele coisas legais, né? Assim, e achando, e ele falava, não vai dar, acho que não vai dar filme, coisa e tal, e até que no meio dessa segunda semana, né? Ou no final, se eu não lembro mais direito, ele viu, assim, a partir da entrevista, uma das entrevistas foi com a Alessandra, né? Com essa garota de programa, e que aí ele meio que, né, falou, não, tem filme aqui, a gente vai fazer o filme aqui, foi a maior festa, né? Então, assim, me lembro muito, assim, desses momentos, porque a memória que eu tenho aqui em Babilônia, assim, foi um prazer imenso, né, fazer o filme, a relação com os personagens, né, passar o Ano Novo lá, foi tudo muito forte, bom e intenso. E no Master teve todo um momento assim de muita dureza, né? Era um outro tipo de relação, aqueles corredores escuros, as pessoas não querendo abrir a porta para a gente, enfim, né? E pouco a pouco as coisas foram mudando, assim, né? Mas acho que, enfim, então tem um pouco isso, assim, de uma dureza e do fim, né, de ter dado uma super volta e o filme ser o que é, né? Assim, esse filme, né? Maravilhoso sobre, né, essa camada, personagens né, das camadas médias da população brasileira, né, que não eram personagens até então do cinema do Coutinho. Né? E Scorel, eu sempre enxerguei, vi o Edifício Master e tive o prazer de ver no cinema até o Edifício Master, quando o Coutinho veio para o Cinesesc lançar o livro organizado pelo Milton. Eu sempre fiz uma leitura do Edifício Master como uma metáfora ao Brasil, né? Para mim, aquele edifício é o Brasil, com todas aquelas pessoas que são contraditórias entre si, que representam diversos, digamos assim, diversas classes sociais do Brasil. Mas qual que é a leitura que você faz do Edifício Master, que a gente pode dizer que inaugura, digamos assim, o século XXI com essa nova metodologia do Coutinho de fazer documentário? Rapidamente, antes de tentar te responder, só para quem... Tem muita gente, eu acho que entrou talvez atrasado, mas para quem assistiu a entrevista do Aniceto, lembrar que no final dos Peões, anos depois, se reproduz de maneira muito forte essa situação do personagem colocar o diretor, né, em questão quando o operário pergunta ao Coutinho se ele já foi peão. E o Coutinho demora um pouco a responder e acaba dizendo que não. Então, tem o fio da memória e a sequência do Aniceto tem muito essa questão de que você vai reencontrando nos anos seguintes ecos de pequenas situações que creio que eu certamente não valorizei no momento em que o fio da memória foi feito. Acho que talvez o próprio Coutinho não tenha valorizado devidamente. E ele foi redescobrindo isso, mas sem fazer essas conexões, talvez, com o fio da memória. A metáfora é sempre uma tentação, Piero, mas é preciso lembrar que o Coutinho odiava metáforas. E todo o cinema dele, de certa maneira, deve ser visto como uma espécie de vacina contra as metáforas, né? Quer dizer, ele, pelo menos, professava, né, um interesse e uma valorização do concreto. E o Edifício Master é o Edifício Master. É claro que a tentação de ver no edifício e ver naquelas dezenas de pequenos apartamentos e pessoas uma representação da sociedade brasileira é muito forte. Mas acho que o esforço do Coutinho é de buscar nas pessoas o que elas têm de único, digamos assim, que é só delas, que só elas podem contar, que talvez só possam contar motivadas e provocadas por uma câmera e, mais do que a câmera, por alguém interessado em ouvi-las. Porque o cinema do Coutinho tem muito isso, né, de identificar pessoas que não estavam habituadas a falarem de si mesmas e de serem ouvidas com interesse.
E aí surge aquele velhinho, assim, muito assim, manso, aparentemente, interessado em ouvi-las, e isso desperta alguma coisa, frequentemente, nessas pessoas, alguma coisa de único. Então, tenhamos cuidado com a metáfora quando falamos de Coutinho. Pode deixar, pode deixar. Vou evitar fazer esse comentário, mas aproveitando então, já que você falou dessa questão da escuta, eu queria jogar para o Juca também, né, Juca? Como que você enxerga esse poder de escuta que o Coutinho tinha no ato de fazer o documentário, né? Porque eu acho que isso reforça algo que a gente já discutiu em outras lives, principalmente com o Scorel semana passada, que é a falta de escuta que a gente tem no mundo hoje, pensando em 2020. A gente tem muita gente falando, muita gente gritando, muita gente escrevendo nas redes sociais e a gente tem poucas pessoas ouvindo. O Coutinho era, talvez, uma dessas poucas pessoas? Eu acho que sem dúvida, Pedro. E veja, eu acho que se a gente, por exemplo, analisar o próprio método de trabalho, né, do Coutinho, e a gente pode analisar esse método de trabalho do Coutinho a partir do Edifício Master e vai se revelar sintomático nesse sentido. Então, desde o início, o que se vê no filme é que se estabelece um pacto, né, com o espectador, no sentido de que já de entrada a gente é apresentado aquilo que normalmente não é mostrado nos documentários tradicionais, né, ou pelo menos os documentários até ali. Né? Então, assim, a produção por trás das câmeras. Né? Então, o Coutinho revela esse bastidor, essa pré-produção, para, assim, fazer um convite e estabelecer um pacto com quem assiste ao filme dele, né? Um convite para essa espontaneidade que será esse filme. Né? Isso, me parece, não deixa de ser um esforço, um gesto, né, de reafirmação dessa suposta verdade da linguagem cinematográfica, da linguagem do documentário, ou, pelo menos, como disse o Nietzsche, essa vontade de verdade, né? O que se revela exatamente, ao meu ver, né, quando essas histórias vão sendo contadas no Edifício Master e o Coutinho vai ouvindo, ele se coloca nesse papel de ouvir, né, de ser capaz ele mesmo, como o Scorel colocou, de estimular essa pessoa a contar a sua vida. O que se revela é exatamente essa imensa contradição daqueles personagens, ou seja, eles falam verdades, mas eles também falam verdades inventadas, né? Então veja, e não é isso mesmo a própria contradição do cinema? Que está sempre nesse desejo de verdade, mas também numa fronteira com o ficcional. Então, por isso que eu acho que o Edifício Master me parece que é bem representativo assim, dessa tentativa do Coutinho de revelar essa alma, que não é uma tentativa de revelar uma alma brasileira, uma unidade, que seria uma unidade brasileira, mas o contrário. O esforço que ele está fazendo ali é de mostrar que é tudo heterogêneo, e que não dá para você colocar em enquadramentos, em circunscrições, em categorias, coisas que não têm categoria, né? Coisas que são do heterogêneo. E eu acho que para representar isso que você falou, Juca, eu perguntei se o Scorel e a Consuelo tinham alguma sequência favorita. Eles deixaram na minha mão escolher e eu vou colocar uma cena que eu acho muito linda. Toda vez que eu vejo, eu choro. Espero que eu não chore aqui ao vivo, para não passar vergonha. Mas bem que não é vergonha chorar, enfim. Que é uma sequência com um personagem chamado Henrique, e que depois eu queria perguntar uma questão específica dessa sequência, desse personagem com a Consuelo. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Antes de mostrar a cena, o Carlos Alberto agradeceu a menção ao livro dele e pediu para divulgar também uma página aqui no Facebook, Memória Eduardo Coutinho. A Camila Medeiros marcou a página, então também quem quiser conhecer a página. E a Beth Formagini, que também está nos assistindo. Que bacana, Beth. Estou ficando nervoso, tanta gente importante vendo a gente aqui. A Beth compartilhou o link de um documentário bem interessante que ela fez, que mostra aí os bastidores, né? O Coutinho nos bastidores, chamado Apartamento 608. Ele está aberto para assistir pelo Vimeo. A Beth postou aqui o link desse documentário, muito bacana. Então vamos lá agora mostrar uma cena bem emocionante. Espero, separem já os lenços, por favor, porque eu acho que a gente vai se emocionar bastante. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos assistir. É o finzinho, é o trecho final da entrevista do Coutinho com esse personagem, o Henrique. Como você conheceu Frank Sinatra? É muito interessante. Eu, não por mim, mas por causa da minha companhia, quando os astronautas voltaram da Lua, houve uma recepção para eles no Astrodome de Houston. Eu fui uma das pessoas convidadas. Eu estava sentado na arena
E ele estava sentado mais ou menos uns 4 ou 5 cadeiras além de mim, com um monstro da máfia junto com ele. Eu cheguei e falei, eu vou falar com ele. Cheguei para ele, falei assim, how you doing, Blue Eyes? Ele aí riu, apertei a mão com ele, conversar com ele, etc. Tinha lá John Warwick, Frank Sinatra, várias personalidades. E eu falei, olha, a música que eu gosto muito de você é My Way. Ele falou, então você vai subir comigo e cantar 2 versos. Subi no palco, abri a boca e cantei com ele os 2 versos. Mas o Frank Sinatra tem que explicar para o público o que o senhor estava fazendo lá. O que você estava fazendo lá? Com um amigo meu que está aqui, que eu conheci, gostei muito dele, brasileiro, trabalha com a SS, ele vai cantar comigo, pronto. Por que My Way? My Way porque é a minha vida. Por que? Conta. A letra em si é a minha vida. Bom, a letra diz que ele fez tudo que podia ser feito, viajou para o Oeste, viajou para o East, viajou para a Europa, viajou para todos os locais, mas fez da maneira dele. Certo ou errado, ele fez da maneira dele. E eu acho que, em comparação, eu fiz da mesma coisa. Eu fui para os Estados Unidos na raça e fiz da minha maneira. E venci da minha maneira, ralando da minha maneira. 2 sábados por semana, eu ponho a música aqui para a turma lá de fora ouvir. Então, todo mundo que passa, fica na janela, todo mundo passa, ok. Não, 2 sábados por semana, 2 sábados por mês. 2 sábados por mês, me desculpa. A que hora? Mais ou menos 10 horas da manhã. Começa às 10 horas da manhã. Olha o estouro aí, cuidado, hein? Ok. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, which I'm certainly living. I've lived a life that's full. I travel east and every highway, and more than this, I did it my way. Yes, there was times, I'm sure you knew, when I did more than I could chew. But through it all, and lived alone, I ate up and stood it out. And the beast evolved, and I stood tall, and did it my way. I loved, I laughed and cried, I had my fill of shame of losing, and now, when tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not on a shy way. Oh no more than me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say things he truly feels, and let the world to hold him.
É isso aí, meus senhores. A voz poderia ser melhor, mas próxima vez a voz será melhor. Mas isso foi 60 anos atrás, né? Tem muito tempo. Eu fico muito emocionado com essa música. Fico muito... Me dá shivers. Parou? Acabou? Aqui, não sei nem se eu vou conseguir falar, mas eu queria, o Consuelo, que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo aqui, como que foi o processo, primeiro, de escolha dessas pessoas, segundo, que houve um trabalho de pré-entrevista primeiro, que você e outras pessoas também participavam do dia a dia, e o Coutinho ele só chegou literalmente na hora da gravação, né? Ele parece que não quis ter esse contato prévio, né? Como você disse. Uhum. E especificamente do Henrique, assim, o quão difícil foi gravar essa sequência, que quando a gente vê pronta no filme é emocionante, mas a gente não imagina o que está por trás, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse processo aqui para a gente. Uhum. Tá certo. Assim, foram, como eu falei no início, foram 3 semanas de pesquisa, né? Tinham 3 equipes de pesquisa. Talvez alguns detalhes eu esqueça, né? Tenha esquecido. Então, Beth, que está aí assistindo a gente, né? Se eu estiver errando, você me corrige, né? Mas, enfim, então a gente dividiu os andares, né? E ficava nesse apartamentozinho que a Beth filmou tão bem, né? E a gente dividia os andares e ia, né, batendo, e assim, e muitas vezes não tinha ninguém nos apartamentos, né? A gente 2 dias, 3 dias sem a pesquisa render, né? Mas pouco a pouco a gente foi conseguindo, né? Assim, e porque o síndico do prédio, ele achava inicialmente que a gente estava fazendo um filme sobre a boa administração do prédio, feita por ele, assim, né? Então, era meio complicado, assim, lidar com essas expectativas. Então, ele tinha dado uma lista de personagens, de pessoas, moradores, para a gente entrevistar. Só que a gente queria entrevistar... Acho que ele não tinha dado, né? Acho que ele não indicava, porque ele indicava só pessoas que, na cabeça dele, iam falar bem da administração do prédio, né? Então, teve todo esse... Né, essas pequenas tensões, a gente ficou, né, muito próximo do porteiro, que começou a nos dar uma lista B, né, de personagens, assim, e a gente foi chegando, né, nos personagens, nesses moradores todos, e no seu Henrique, né, e tem isso, quer dizer, eu acho que esse momento do Henrique cantando, né? Eu acho que esse filme tem muito isso, assim, isso que o Escorel falou da singularidade dos personagens, né? Eles estão todos morando nesse prédio em Copacabana, né? De uma certa maneira estão ali vivendo suas vidas isolados uns dos outros, né? Mas, de algum modo, todos eles têm, muitos deles, pelo menos, têm um talento expressivo qualquer, né? Assim, seja cantar, né? E ele canta com muita paixão, né? E muita emoção, seja fazer poesia, seja pintar, né? Então o Coutinho cantar, né? Tem vários personagens cantando. Então o Coutinho, ele tinha, né? Esse filme tem muito isso também, quer dizer, por mais submetidos né, que os moradores, né, que os indivíduos estejam nas suas vidas, essa capacidade expressiva está lá, né? E de alguma maneira muitos deles conseguem realizar de alguma maneira, né? E isso no filme é forte, assim, né? Então acho isso uma dimensão assim do cinema do Coutinho muito bacana. E essa ideia do My Way também, né, que eu acho que o filme tem isso, de legitimar esses personagens, né? Assim, então, o Edifício Marshall, de muitas maneiras, ele legitima a vida singular desses personagens todos. Então, né, seu Henrique está ali, né, aposentado, solitário, né? Os filhos moram nos Estados Unidos, mas ele está ali, né, sábado, né, uma vez por mês, né, parece, colocando essa música e cantando e se envolvendo, né? Assim, enfim, né? Então acho que tem esse trecho tem essa dimensão, né?
mas tem vários personagens assim, outros assim. O seu Henrique propriamente, ele foi relativamente, não me lembro, Piero, não sei se eu te contei alguma coisa que eu tinha te contado, mas eu não me lembro. Para mim, eu acho que o seu Henrique foi relativamente fácil da gente se aproximar dele, assim. Talvez a questão da música. Eu me lembro que a gente filmou ele no final, né? Então foi uma comoção da equipe, assim. Eu me lembro de eu estar lá no início, depois ir para o apartamento, ficar ouvindo pelo rádio a música, assim. Então foi uma coisa assim forte, que era o final do filme já, né? E tem outra coisa também, né, interessante em relação à montagem do filme, né, que o Coutinho gostava de contar muito, que muita gente achava que essa entrevista tinha que ser no final e o filme fechar com essa música, né? Como assim, a apoteose, né, do filme. E ele insistia muito, né? Eu acho que, não sei se foi o Domingos de Oliveira, uma vez que virou para ele e falou: por que você devia ter botado essa sequência no final? E ele falou: eu não botei justamente por isso, porque todo mundo acha que tem que fechar, né? E isso era uma constante nos filmes dele, não terminar com uma coisa apoteótica, e sim com uma coisa absolutamente anódina, né? Que é, nesse filme, uma jovem de 20 anos, né? A entrevista com ela que termina o filme, uma estudante, que quando o Coutinho entra no apartamento, ela pergunta: quem é o senhor? Né? E termina com essa fala, ela dizendo: eu não sei muito o que eu quero ser, né? Então, assim, é muito bacana isso, né? São essas opções, assim, muito... ele não fazia compromisso com esse tipo de, né? Tipo, não, todo mundo acha que vai ser assim, então, justamente, né? Ele mantinha, né? E desde sempre, né? Uma dimensão, assim, que eu adorei nessa exposição que o Carlinhos de Matos organizou no Itaú, sobre o Coutinho, nas várias falas que a gente vê dele, desde o princípio, né, da trajetória dele, né, assim, a determinação com que ele, né, fazia os filmes e acreditava nas opções dele, né, mesmo com as críticas, mesmo ele, assim, desde sempre, né, ele tinha lá nas suas ideias sobre como fazer documentário, e isso está entrevista após entrevista, né? Essa determinação. Não, demais, né? E eu queria, antes de jogar para o Escorel, ler alguns comentários das pessoas. Eu avisei para o pessoal separar o lenço, a Renata, Maoma, Júlia, chorando aqui as três. E dois comentários bem interessantes aqui. O primeiro do Jesus Carlos Lucena Costa. Ele disse que ele não teve, infelizmente, a oportunidade de ver toda a obra do Coutinho, porém, para ele, o Edifício Master é uma das obras mais importantes do documentário brasileiro. Sempre que ele assiste, ele fica emocionado e descobre novas emoções. E a Lúcia Lemos escreveu também que toda vez que ela revê o Edifício Master, ela tem a sensação de ver um novo filme, né? E ela chora sempre também. E eu queria aproveitar essas duas observações, do Jesus e da Lúcia, Escorel, e perguntar para você. Na semana passada, a gente falou bastante do Cabra Marcado para Morrer, que é definitivamente o filme que estabelece uma ruptura, não só na obra do Coutinho, mas também do documentário, eu não diria nem só brasileiro, até o documentário mundial. Você acha que o Edifício Master, ele também tem essa característica importante, porque é algo que eu também sinto. Toda vez que eu assisto, eu ressignifico o filme tem um novo significado para mim, e por incrível que pareça, ele foi lançado em 2002, se eu não me engano, a gente está em 2020, é um filme que tem quase 20 anos, e ele continua atualíssimo, atualíssimo. Eu estava assistindo pequenos fragmentos dele para escolher qual cena mostrar, e eu fico chocado com muita coisa que eu vejo lá, que me dá a sensação de que o filme foi gravado ontem, né? Por que você acha que o Edifício Master tem esse poder, o Escorel, nas pessoas, delas ressignificarem esse filme o tempo inteiro? Perguntas difíceis, Piero, que você nos coloca. A sequência é uma tremenda covardia, essa sequência, né? Porque é um apelo emocional assim tão... A Consuelo lembrou bem, se eu não me engano, foi exatamente a última sequência filmada, gravada, e por isso também havia a ideia de acabar o filme, e houve muita conversa e o Coutinho sempre resistindo. Eu confesso que achava que devia acabar o filme, que ele devia se entregar e o filme deveria acabar. Não tinha problema nenhum o filme acabar
Mas o Coutinho, em geral, tinha razão assim, nesses momentos, assim, nessas opções. Agora, é difícil, nesse momento, estabelecer acho que um ponto de ruptura. Não sei se a Consuelo concorda. Quer dizer, o Cabra é diferente porque é um filme único, um filme... Não tem como fazer outro, acho que não existe outro. Coutinho sofreu até com a expectativa que existia nas televisões europeias, inclusive, de que ele fizesse outro Cabra, e ele sofreu muito com isso, e demorou muitos anos até reencontrar um caminho, né? Mas ele foi encontrando, acho que aos poucos, né? Se eu não estou fazendo confusão, o Santo Forte é anterior um pouco, né? E o Babilônia também é anterior, né? Sim, sim, os dois tanto são no Babilônia como no Santo Forte, esses elementos já vão surgindo. Agora, no Santo Forte, inclusive, quer dizer, já no Babilônia, né? No Babilônia é uma comunidade, um espaço circunscrito, né? O Santo Forte é de novo outra comunidade. Aqui já não é um bairro, né? Aqui é um prédio. E ele irá, então, depois para dentro de um desses apartamentos, e depois ele foi numa espécie de processo progressivo de depuração e eliminando o cenário, o fundo preto, quer dizer, ele foi chegando cada vez mais na essência que o interessava, que era o que as pessoas tinham para dizer e para contar. Mas eu acho que até essa chamada segunda etapa, pela qual ele hoje em dia, o Coutinho, é até mais conhecido, eu acho, do que pelo Cabra, ela tem esse mérito de se destacar, talvez não por um filme, eu acho que se destacar por um conjunto de filmes. Quer dizer, ele teve o privilégio incomum, especialmente no cinema brasileiro, de fazer 10, não sei quantos filmes, entende? Vários deles se interligando, se conectando, e alguns que aí já é uma outra discussão, que, a meu ver, não foram tão bem sucedidos, mas como eu conversei numa outra ocasião com a Consuelo, eu acho que fazem parte desse processo e dessa procura. Eu acho que ele não queria ficar eternamente fazendo esse filme. Acho que ele queria encontrar uma terceira etapa, né? E ele teve também o privilégio de poder fazer filmes que eu entendo como filmes de busca, de procura, como, por exemplo, acho que o Moscou talvez seja um dos exemplos mais claros disso, né? O Moscou é muito radicalmente, a meu ver, pelo menos, diferente desses filmes todos, né? E ele estava ali inquieto, até com o documentarista que ele tinha virado, né? De certa maneira, né? Mas é um pouco isso. Eu não sei se a gente vai poder esticar a conversa um pouquinho. Por mim pode, se vocês puderem também. Não, eu só queria. Você ainda quer mostrar outro filme, né? E o Juca, eu quero ouvir o Juca também. Eu só queria não deixar, primeiro, de mandar um forte abraço para a Beth, que eu fiquei muito feliz de saber que ela está podendo nos assistir, porque a última imagem que eu vi dela foi uma imagem, no mínimo, preocupante. Ela andou hospitalizada e tal, e eu fico muito feliz dela estar podendo nos ver. E também dizer aos que entraram assim com um certo atraso que essa conversa, né? O propósito e a ideia dela é de celebrar a presença do Coutinho entre nós. E vai o abraço também para o Pedro Coutinho, se ele ainda estiver nos vendo e ouvindo. Eu acho que eles estão, tanto a Beth quanto o Pedro, e eu acho que isso que o Scorel falou é muito importante, e naturalmente o título Eduardo Coutinho Presente veio com naturalidade, porque os filmes dele estão vivos, acho que não só em nós que trabalhamos com documentário,
mas com as pessoas que gostam de arte, que gostam de cultura. E eu vou até aproveitar, Escorel, já que você falou da inquietude do Coutinho, eu queria jogar para o Juca essa questão dele também como artista, como cineasta, como documentarista, como pesquisador das artes no Brasil. Como que ele enxerga essa inquietude do Coutinho artista? Porque, assim, isso é uma coisa minha pessoal, eu tendo a não gostar de artistas que se tornam covers deles mesmos, sabe? Que fazem os mesmos filmes, que fazem as mesmas músicas, que escrevem os mesmos livros. Então, eu tenho uma admiração natural por quem gosta de se reinventar. E como que você enxerga isso na obra do Coutinho também, Juca? Eu primeiro quero dizer que eu fiquei inteiramente emocionado aqui, então qualquer comentário vai ser comprometido pela minha emoção, porque é interessante que quando começou a cena do My Way do Henrique, né, o personagem, começou a chover forte aqui na Chapada, e aí isso carregou ainda mais a minha dramaticidade e meu emocional, mas realmente é uma cena belíssima e depois de tudo que Consuelo já falou, né, coisas que a gente, como meros espectadores da obra do Coutinho, a gente não tem acesso, e agora ela contando, e isso para mim fica ainda mais brilhante, fica ainda mais emocionante, e também depois do que o Escorel falou, fica até difícil, né, tecer aqui qualquer tipo de comentário. Assim, eu quero dizer que, falando um pouco de maneira mais geral, né, nesse próximo filme que a gente vai mostrar, O Fim e o Princípio, tem uma cena, acho que já é mais ou menos no meio do filme, lá para os 30, 40 minutos, que o Coutinho chega na casa de um senhor, né, o senhor parece que estava dormindo, ele chega na janela, e eles começam a empreender ali um diálogo, né, e aí chega um determinado momento que o personagem pergunta para o Coutinho assim, se ele era o chefe daquela caravela que estava ali, né? Aí o Coutinho responde assim, não, dizem que sim, dizem que eu sou o chefe aqui, naquele tom de brincadeira dele, né? E aí depois o personagem emenda e fala assim, então o senhor é o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, né? Tem um momento que essa cena é muito marcante para mim. E aí eu vou aqui concordar com o personagem. Eu acho que há um Brasil que foi descoberto por Coutinho, né? E você falava dessa inquietação do artista. Eu acho que Coutinho fez com a arte dele, com o cinema, aquilo que, de uma certa forma, Darcy Ribeiro tentou fazer com a sua antropologia, com a sua sociologia. Ou seja, eu vejo Coutinho, o artista Coutinho, como um cara dedicado ao Brasil, mas não preso naquilo que a gente falou mais cedo, nessa suposta identidade, nessa suposta homogeneidade ou nessa suposta unidade do caráter brasileiro. Mas o que Coutinho estava preocupado é justamente com o contrário disso, né? Ele estava preocupado com essas muitas possibilidades de Brasil, né? E isso acho que ele fez brilhantemente. Então, acho que há uma inquietação do ponto de vista do conteúdo dele, de que tipo de personagem que ele quer mostrar, como também há uma inquietação do ponto de vista estético, do ponto de vista da forma, da maneira de fazer documentário aqui no Terceiro Mundo, né? Então, acho que nesse sentido, não tenho nem mais o que falar. Como eu disse, eu fiquei emocionado com a cena e passo a palavra aí para vocês. Pô, só o Coutinho para mudar essa paisagem, esse clima, então, aí que impactante isso. Bom, eu vou, se vocês não se incomodarem, Escorel e Consuelo, a gente tem muita gente participando, se a gente puder estender uns 15 minutinhos. A Camila, tudo bem, Escorel? Tranquilo? A nossa disponibilidade nesse momento, malgré, é grande, né? Então pronto. E as tarefas também, né? Tem tarefas novas. O almoço aqui já está pré-pronto, só preciso fazer o arroz à escarola, então dá tempo de estender uns minutinhos. Mas eu achei interessante ter uma pergunta aqui, já que a gente está falando da inquietude, e a Beth mandou um salve Coutinho Eterno, mandou um abraço para nós quatro aqui, ótimo debate. Pô, eu tô ficando nervoso aqui, com tanta gente importante aqui participando desse encontro nosso com o Coutinho. Mas a Camila Medeiros fez uma pergunta fantástica, uma pergunta que poderia ter sido feita por um ombudsman das lives do Facebook, se existisse esse cargo, porque ela diz o seguinte, que ela queria saber de você, Consuelo, e do Escorel, especificamente, o que dizer sobre os primeiros filmes do Coutinho, os filmes de ficção do Coutinho, inclusive O Homem que Comprou o Mundo, que tem como protagonista o Flávio Miliaccio, que nos deixou recentemente, e ela pergunta isso com uma certa curiosidade, ela coloca aqui, já que toda vez que a gente fala do Coutinho, a gente fala do Coutinho
evidentemente, documentarista. E o Pedro Coutinho curtiu essa pergunta dela, então eu vou jogar essa bomba para vocês responderem, bomba no bom sentido, claro, mas o que a gente pode falar justamente sobre esses primeiros filmes que o Coutinho faz dentro do universo da ficção, inclusive o próprio Cabra, né? O Cabra ele começa a ser feito como um filme de ficção. Então, se quiser começar, Consuelo, depois o Escorel complementa aí. Precisa fazer uma live e chamar, quer dizer, pelo menos para mim, né? Assim, como eu trabalhei nada desse período do Coutinho, né? A não ser assim como dado biográfico na parte do meu livro que eu estou contando um pouco, né, a trajetória de formação dele, né? Eu acho que a gente deve chamar o Carlinhos porque ele sabe, assim, ele sabe agora tudo, né? Depois dessa mostra maravilhosa que ele fez, acho que o Carlinhos de Matos é a pessoa que mais pode falar, né, sobre esses filmes ficcionais do Coutinho, né? Que eu acho que... Aliás, inclusive, desculpa te interromper, o Carlinhos estava nos assistindo. Se ele estiver nos assistindo agora, ele me manda um salve aqui no Facebook, que eu passo o convite aqui, a gente está transmitindo pelo Zoom, e aí eu jogo o Carlinhos aqui na nossa conversa, que ao vivo é assim, as coisas vão indo para todos os lados, mas desculpa interromper, pode continuar. Não, então, assim, eu na verdade, não é isso, eu me ative, né, e depois do livro também continuei escrevendo sobre Coutinho, né, muito, né, mas sempre essa questão dos documentários, né, e essa questão da linguagem, né, eu gostei muito do que o Juca falou, né, achei muito bacana, né, e acrescentaria, né, a essa obra do Coutinho, né, essa exploração que ele fez da linguagem do Brasil, né, de diferentes populações no Brasil, né? Então, assim, e só assim, um detalhezinho, né, para terminar essa minha observação, ainda sobre o Aniceto, né? Porque é muito bom, Escorel, você ter trazido o Aniceto, porque normalmente é um filme de fato mais esquecido, né? E foi muito bom rever essa cena, né? E assim, quando ele fala, pergunta, ela era como é que era a namorada dele da embaixada, né? Que já é uma coisa, daí ele fala loura, e de um jeito assim que ali assim dá todo um discurso por trás daquela maneira dele falar loura, né? Assim, então esse tipo de momento que a gente tem vários na obra do Coutinho é sensacional, né? Assim, enfim, só essa pequena observação, mas eu adoraria até assim, acho que um programa todo dedicado a esses primeiros filmes do Coutinho, né? Porque eu conheço menos e conheci um pouco vendo o Carlinhos falar sobre os filmes nos seminários que teve no Itaú Cultural por ocasião da mostra, né? Eu já joguei o convite para o Carlinhos aqui no Face, não sei se ele vai conseguir, porque se ele estiver assistindo ao vivo, acho que ele não vai conseguir ler, mas eu disse que ele foi convocado por você, mas o Escorel já, acho que você pode falar um pouco, né, Escorel, sobre esses primeiros filmes? Olha, é curioso, porque, voltando de novo ao fio da memória, né, é importante não esquecer que no fio da memória tem uma parte importante do filme, que é uma encenação, né? Quer dizer, toda a questão da Casa da Flor e do Gabriel é um ator, é tão, digamos, de certa maneira, imperceptível para o espectador não atento, que ele não percebe muito. Talvez só perceba quando tem a gravação da voz do próprio Gabriel e o Milton Gonçalves entra em cima fazendo os textos. Mas as cenas na Casa da Flor são todas encenadas, né? Então tem um cruzamento ali de ficção com documentário, mas é difícil dizer isso assim. Eu não, ao contrário do Carlinhos e de outros, mas eu acho que o Coutinho foi, de certa maneira, não sei se a gente pode dizer, abduzido pelo documentário, né? Quer dizer, quando ele veio do jornalismo já antes de fazer cinema, né? Passou pelo Jornal do Brasil como copydesk, crítico de cinema, e, para ganhar a vida, acabou no Globo Repórter, na TV Globo, né? E aí passou 10 anos, que foram, eu acho que os 10 anos em que ele virou um documentarista, fazendo muita coisa que, olha o Carlinhos aí, olha o homem aí, não se pode fazer nada que o Carlinhos
presente, nos vigiando. E um documentarista. Pois é, e o pedido de vocês é uma ordem, né? Então ele já estava nos assistindo, mas desejar uma boa tarde, já passamos do meio-dia para o Carlos Alberto Matos, que muito nos honra. Boa tarde, queridos. Com a presença aqui. Que delícia ouvir vocês. Nossa, mãe, estou acompanhando aqui na medida do possível. Então, só para completar essa questão, Piero, que você me colocou, antes do Carlinhos falar, quer dizer, rapidamente, eu acho que tem uma outra questão, que é a questão da legitimidade do documentário. Quer dizer, na geração do Coutinho, poucos se dedicaram a ser documentaristas, né? Eu acho que os dois casos mais exemplares são o do Vladimir Carvalho e o do Geraldo Sarno. O documentário e o curta-metragem eram vistos como etapas para o filme de ficção, né? O filme de ficção, que era a grande realização de um diretor estreante, de um diretor iniciante. Isso eu acho que pesou também no caso do Coutinho. O que é curioso que ele tenha inicialmente pensado em fazer o Cabra como ficção, né? E com todos os sinais de que seria um desastre o que ele estava fazendo, né? Pelo que se pode ver no próprio Cabra, né? Que foi salvo pelo documentário 15 anos depois, né? Enfim, eu acho que o processo dele, também uma geração de pessoas muito precoces, né? Fazendo filmes que tiveram uma marca muito grande, como filmes de ficção. Não sei se isso também o atraiu inicialmente para a ficção, fazendo filmes que não tiveram o mesmo tipo de repercussão e de... Ele amadureceu muito bem, mas amadureceu muito tarde em relação aos seus colegas de geração, né? E eu acho que teve a fortuna, o acaso, de ter descoberto o documentário, né? No Globo Repórter, no qual ele fez alguns documentários, reportagens, documentários magníficos, né? O Imperador do Sertão, o outro lá, que eu esqueci o título, tem alguns que permanecem aí hoje como partes importantes, integrantes da filmografia dele. Mas acho que o Carlinhos está com a palavra para falar da ficção do Coutinho, da primeira ficção do Coutinho. Eu acho que, se eu puder ser um pouco radical, eu diria que o Coutinho sempre esteve à procura da ficção, né? Ele começou realmente como cineasta de ficção, ele entrou no documentário mais por uma circunstância da vida, uma necessidade de sustentar a família. Ele tinha casado, tido 2 filhos e precisava ganhar dinheiro e estava muito mal no cinema de ficção, né? Ele tinha feito Faustão, tinha feito O Homem que Comprou o Mundo, e as coisas não estavam bem de bilheteria, de renda, e ele entrou para o Globo Repórter, e daí ele descobriu o documentário e se apaixonou realmente. Agora, eu acho que nessa paixão pelo documentário, ele sempre procurou, de alguma maneira, essa dimensão que a Consuelo fala muito bem, que é a dimensão de fabulação das pessoas, onde uma certa dimensão ficcional, né? E que ele vai procurando isso no contato com as pessoas, na busca de uma verdade outra, de uma verdade fabular, de uma verdade inesperada das pessoas, e que muitas vezes elas se inventando diante da câmera e tal. Então, eu acho que, se a gente observar a trajetória do Coutinho, que ele começa como um cineasta de ficção, esse desejo de ficção acho que sempre existiu na obra dele, né? E que vai chegar a quase uma plena realização do Jogo de Cena no Moscou, né? Onde ele, de repente, salta o muro, né? E vai buscar esse diálogo intenso entre verdade e representação, entre documentário e ficção. E a ficção, eu acho que era o Moscou do Coutinho, né? Ele talvez estivesse sempre querendo um pouco chegar mais próximo
dessa ficção que ele tinha abandonado no início da carreira. De outra maneira, claro, não mais num processo de industrial, né, que ele realmente nunca se viu bem dentro desse processo, né, do cinema industrial, etc., que o Faustão, um filme de cangaço, de ação, foi realmente o limite em que ele chegou nisso. Ele disse, não, daqui não dá para passar mais. E ele foi para o documentário. Mas havia esse desejo, eu acho. O desejo de ficção era muito forte nele. E o Jogo de Cena e Moscou já são uma chegada mais perto disso, né? Eu acho isso, eu acho que tem esse desejo, sempre foi muito presente na obra dele. Ô, Carlos, eu queria aproveitar, então, a sua presença aqui com o seu livro na mão, né? Confesso que eu não li ele inteiro, porque tem muita coisa interessante aqui, e como eu também estava no processo de terminar o meu, então as coisas estavam tumultuadas. Mas eu quero retomar, eu não vou ler aqui, né, mas eu recomendo que as pessoas busquem lá na página 295, com essa maravilhosa foto do Coutinho deitado nos Alpes franceses, lendo A Condição Humana. Pois é, em que você fala das influências do Coutinho, e você, inclusive, recorre ao Escorel, né, que reforça que o Coutinho era um leitor voraz, entre outros tantos autores que ele gostava e admirava, Tchekov, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, Lévi-Strauss, Rancière, enfim. E eu fiquei interessado numa curiosidade até, que pelo que você está falando me parece ser algo da vida dele, que ele era muito fã de pessoas que escreviam ficção, né? E algumas pessoas, como é o caso do Guimarães Rosa, que justamente estavam ali nesse entroncamento da ficção com a realidade, né? Então, como é que você enxerga essa questão? É claro que eu estou sendo completamente tendencioso, porque isso é a questão central do meu livro, mas como é que você enxerga essa questão das fronteiras da ficção e do documentário no Coutinho pessoa? Assim, isso realmente, depois eu queria que a Consuelo e o Escorel participassem também, mas isso era algo, digamos, que atormentava ele ou não? Ele lidava isso com uma certa satisfação? Olha, eu não tenho elementos, porque eu nunca fui amigo íntimo do Coutinho, né? Eu acho que o Escorel foi bem mais do que eu, a Consuelo provavelmente também. Nós nunca dividimos muito momentos de intimidade. Eu sempre fui próximo do Coutinho pelo ponto de vista da relação com os filmes, das entrevistas, do livro que eu fiz em 2003 também com ele, que está na gênese desse novo livro. Então, eu não saberia dizer, mas, de qualquer maneira, eu acho que o Coutinho, a gente sabe mais ou menos que o Coutinho sempre se pautou por um corte muito grande entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Então, eu acho que essa coisa entre arte e vida, para ele, era uma coisa muito complexa, e que a gente vê nessa foto, por exemplo, que ele está lendo A Condição Humana, né, nos Alpes franceses, em 1950 e pouco. Já era um livro que tinha a semente disso tudo, já era um livro de ficção sobre a história, né? A Condição Humana já é um filme de elaboração ficcional de trechos da história mundial. Então, eu acho que a relação do Coutinho com a literatura, seja ela com a literatura propriamente dita, seja com a literatura mais filosófica, Walter Benjamin, Rancière, todos os filósofos que ele admirava, tal, era uma relação de busca de uma fronteira entre o que era literário e o que era da vida, entre o que era da ficção e o que era da realidade, né? Isso me parece muito coerente dentro desse balanço geral que a gente possa fazer de quem era o Coutinho como intelectual, como pensador, etc., né? E no cinema isso se refletiu a vida inteira, né? Nessa busca entre esses dois campos, nessa passagem frequente entre esses dois campos da vida e da arte, da realidade e da ficção. Eu queria aproveitar também para recomendar que as pessoas conheçam a página do Facebook que eu criei, chamada Memória Eduardo Coutinho, né, que está no Facebook, é só digitar Memória Eduardo Coutinho, tem lá uma série de
de textos, de imagens, de links de filmes, de lembranças pessoais, de fotos, de pessoas amigas e de pessoas que estudaram e estudam a obra do Coutinho. Pô, legal. E aí, enquanto você estava falando, Carlos, eu virei a página aqui, né? O Coutinho apontou aqui 5 filmes que ele considerava fundamentais. Para minha surpresa, a gente só tem 2 documentários, o Shoah e um documentário do Jonas Mekas, que ele viu em VHS, em péssimo estado, segundo ele. E os outros 3 filmes são ficções. Inclusive, muito me espanta aqui ver um filme do Howard Hawks, um faroeste, Rio Bravo, que é um filme muito bom, inclusive. Eu adoro esse filme, sou fã do N. Mas eu queria que o Escorel e a Consuelo, porque eu jamais na minha vida imaginaria o Coutinho assistindo um filme, um faroeste do John Wayne. Mas vocês conheciam esse lado do Coutinho? Como que era essa questão dele com os filmes de ficção, especificamente? Consuelo, você está com a palavra. Acho que a Consuelo precisa liberar o Mickey aí. Oi. Agora foi. Não, o Coutinho, eu estou vendo aqui que o Cláudio está assistindo a gente, e eu me lembro, o Cláudio estava sempre no CECIP, quando eu ia encontrar o Coutinho várias vezes, encontrava com ele, e eu brincava, porque a gente chegava no CECIP, eu chegava lá, ele estava lendo, mas ele sempre escondia o livro na cabeça, porque ele tinha essa coisa, ele era muito irreverente, né? O que ele falou, por exemplo, nessa conversa com o Escorel lá na Flip, ele fala que ele tinha amor e ódio pelo Pierre Bourdieu, né, o sociólogo francês, né? Então ele jamais foi reverente a nada, né, em termos de panteão literário, panteão de pensadores. Ele tinha sempre uma dimensão crítica, assim, né? Os filósofos, né, Rancière, Deleuze, Foucault, ele sempre gostava de falar que o Foucault, né, em relação à revolução no Irã, que ele disse muita besteira, e que assim, quando a pessoa vai falar ao vivo, falar muita besteira. Enfim, ele tinha muito essa relação irreverente com as leituras que ele fazia, sobretudo de pensadores, né? Eu acho que a reverência maior dele era com escritores, né, literatura, poesia, aí sim, né? Mas em relação a pensadores, ele era sempre muito crítico, embora muito leitor, né, um leitor apaixonado, né, assim. E Consuelo, enfim, né? Então para perguntar, você acha que com o Benjamin também ele tinha essa atitude crítica em relação ao Benjamin também? Eu acho que ele não. Acho que com Benjamin não. Acho que havia uma. Né? Agora, mas eu acho que havia. Ele falava pouco, né? Porque, por exemplo, atualmente, de uns anos para cá, o Benjamin voltou muito fortemente a ser uma referência, assim, né? Na literatura, enfim, na comunicação. Ele voltou a ser uma referência muito forte. Mas o Coutinho nunca deixou de ler o Benjamin, mas ele era muito econômico nas referências, né? Há um ponto, por exemplo, que, né, eu gosto muito do Benjamin, mas eu não cito nem. Acho que o Bernardet fala do Benjamin naquele artigo sobre o Lata do Lixo da História, né? Mas eu não me lembro de conversar com o Coutinho sobre Benjamin, por exemplo, né? Assim, me lembro de conversar sobre Rancière, enfim, outros pensadores, assim, né? Então, acho que ele nunca foi de. Isso que ele fala também, né, eventualmente, do plágio, né? Assim, ele era muito econômico nas referências, eu acho, né, a pensadores, assim, né? Uma tentativa sempre de não se submeter ao pensamento de alguém, né? E outra pessoa que está aqui também, que fez fotos incríveis, né, de algumas filmagens do Coutinho, é o Zeca Guimarães. Assim. Então, grande Zeca. Então, eu queria saber, então, se o Escorel teve esse prazer de assistir algum filme do John Wayne com o Coutinho. Você já teve alguma sessão de faroeste com o Coutinho, Escorel? Eu queria muito ver esses dois vendo os filmes do... O Coutinho era uma pessoa... Em suma, eu não queria ir muito assim pelo viés pessoal, mas o Coutinho eu acho que posso dizer que ele era uma pessoa solitária, né? Quer dizer, eu não me lembro de nunca ter ido ao cinema com o Coutinho, acho que nunca assisti um filme com ele.
E também as nossas conversas não passavam muito por aí. Ele era, de fato, um leitor voraz, desde jornais até... Isso é absolutamente autêntico, verdadeiro. E como a Consuelo, com toda a razão diz, ele era extremamente discreto em relação aos seus próprios conhecimentos e às suas próprias leituras. Ele sabia muito, lia muito, tinha lido muito. A partir de um certo momento, passou um pouco a uma postura meio antropofágica, né, de rasgar a página do livro que ele estava lendo, que o interessava. Não tinha mais como guardar. Então, em vez de anotar e tal, quando tinha um trecho de um livro, ele rasgava e guardava na bolsa tiracolo. Que é uma coisa assim, uma maneira de se apropriar do texto fisicamente. Lá na conversa da Flip, num certo momento, ele tira da bolsa um texto que eu tinha publicado naquele mês sobre ele na Piauí, que ele tinha rasgado da revista, já estava rasgado na revista. Mas eu não poderia dizer muito mais do que isso, não. Quer dizer, a proximidade com o Coutinho não significava propriamente intimidade. Era uma pessoa muito reservada. Nós fomos, de fato, muito próximos e amigos, mas éramos até mais ou menos, morávamos muito perto, o que torna até a perda dele, para mim, uma questão, né? Porque se eu saio de casa, basta andar 3 quarteirões que eu passo onde ele morava, ou onde ele ficava sentado, onde a gente se encontrava com frequência, onde era possível ir encontrá-lo sem marcar nada, porque a gente sabia que ele estaria lá, sentado na mesa da livraria, na calçada. Mas é isso. Então, o Scorer, eu queria aproveitar, então, se a gente tivesse combinado essa live, não teria dado certo, porque a Camila Medeiros, eu não combinei com ela, mas ela retomou aqui uma observação que você fez um pouco mais cedo dessa live, sobre a importância do acaso nos filmes do Coutinho. E ela queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Porém, antes de você falar um pouco mais sobre isso, eu queria exibir a sequência final do Fim e o Princípio, que é um documentário... É difícil falar favorito, mas é que eu tenho fases, imagino que vocês também, mas no momento é meu filme favorito do Coutinho, O Fim e o Princípio, por várias questões. Então eu queria exibir, é uma cena que começa exatamente a 1h42 de filme, é uma sequência até relativamente curta, então após essa sequência, que está no final do filme, eu já queria até encaminhar, porque a gente já está completando 1h30 de live, as pessoas ainda estão nos assistindo. Eu estou preocupado com as pessoas, elas têm que almoçar daqui a pouco, então não quero ninguém desmaiando de fome por causa do Coutinho, por causa da gente, mas enfim, eu vou exibir essa sequência e no final a gente faz uma conclusão aproveitando o gancho que a Camila fez aqui, relembrando o que o Scorer comentou sobre a importância do acaso. E o Carlinhos, se puder, você pode, Carlinhos, acompanhar então com a gente esse pequeno fragmento? Então vamos lá, eu vou exibir, vou compartilhar a tela com vocês, e vamos acompanhar, então, um trechinho de O Fim e o Princípio. Tua mãe tá aqui? Tá? Chico! Vem ele. Estou aqui. Oh. Apareceu alguma coisa mais de estranha? O quê? Viemos despedir. Já vai... Domingo, e daí pode ser que a gente se veja, eu gostei muito da conversa. Eu tenho prazer, então filmando. Como é que é? Então me filmando. Porque gostamos dessa conversa. Gostaram? Senão não voltava. E todo tempo que se achou que gostou, aonde tiver, pode me chamar que eu estou pronto. Também para dizer a mesma coisa. Que bom, daqui 1 ano, quando o filme estiver pronto... Daqui 1 ano? A gente volta aqui. Eu não garanto que eu estou vivo. Por quê? Por que não? Por quê? Porque sinto. Pela saúde. Tem que ter fé e se tratar. Fé.
Se fosse por fé, eu já estava no caminho do céu. Agora desse lado é melhor, né? Aí conversando, né? Por que você diz Não, isso? porque eu dou uma mudança. O senhor preparou uma mudança, hein? Ah, sim. Você não podia ser ator de cinema? O senhor Não. mesmo fez a mudança, eu nunca vi. Mas mesmo que eu fosse, mas eu nunca trabalhei, nunca fiz isso. Pra quê? Ora, o senhor quem está dizendo? O senhor que mudou e fez uma Não, mas eu fiz mudança? a mudança por quê? Por quê? Porque eu tô cansado, sabe? E fazendo essa mudança, descansa? É, ou fica bonito ou feio. E tem um perfil, agora tem outro, não é isso? Isso. Um dos dois vai ser melhor. Mas será possível que você peleja pra me pegar e nunca pega e sempre eu vou continuando, sempre na mesma linha? O que será? Eu sei. Que eu sabia do senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Ó, se eu fosse sabido, eu que andava. Filmando e procurando as pessoas, né? Errei? Não, mas eu venho procurar o senhor 2 vezes porque o senhor é sabido também. Eu sei. Acha que eu sou sabido? Acho. Como? Só porque eu estou sendo filmado assim, porque viu, esses homens... É um jeito. Não, eu mesmo sei filmar, se conversasse com o senhor, eu via que o senhor tinha umas ideias interessantes, o senhor pensava, o senhor... Que pena, né? E o que sei não diz. Só fiz começar. Você já entendeu tudo? Entendi. Entendeu? Você foi o primeiro que chegou aqui, não foi o senhor? Não. Mas é bom falar com a pessoa sabida, hein? Ele fica só aí, e se fosse não, é mais que investigador, locutor, sabedoria, cientista e tudo, senhor é. Mas tudo é sabedoria que tem aqui, tudo é sabedoria. Tudo. E tudo inteligente. Aí pegou esse matuto velho aqui, conversando esse tipo de coisa, mas não sei se eu sei. Penso que sei. Será que sei? Boa pergunta, né? É? Certeza não tem mais, né? Não, a certeza é a que eu disse. Vê que os vai pegar com a mão. E aqui eu tô vendo. Só não pego com a mão porque eu não quero tocar, mas eu tô vendo. Só quer. mas não é Deus. Bom, se o Escorel me permitir, depois ele sugeriu que as pessoas assistissem todo dia ao acordar, aquela sequência do Aniceto. Eu recomendo que na sequência as pessoas assistam essa também. E eu vou jogar a bola para o Juca. Eu só jogo a bola quicando para vocês, né? Mas eu vou jogar a bola para o Juca e vou perguntar para o Juca o seguinte, Juca, em cima do que... Esse diálogo fantástico, isso aqui para mim faz parte da história do cinema. Juca, é possível ter certezas neste mundo em que vivemos hoje, em isolamento social? Rapaz, o Piero só faz pergunta difícil, né, Escorel? Só pergunta difícil. Olha só, a despeito das certezas, o que eu queria falar sobre essa cena, mas sobre o filme como um todo, essa ideia de que Coutinho coloca nesse filme, né, o filme Princípio, que eu concordo com você, para mim ele está entre os melhores, assim, é um filme muito, muito caro para mim, em vários sentidos. Mas uma coisa importante que o Coutinho faz, né, e aí eu peço que vocês se lembrem um pouco do início do filme, quando ele chega na comunidade e ele recorre a uma personagem chamada Rosa, para que ela encaminhe ele, para que ela siga ele ali, apresente as pessoas, enfim, né, que seja uma espécie de produtora ali local dele, né? E chega um momento que ele pergunta assim: a gente quer ouvir histórias, você não tem uma história para contar, né? Então, no momento que Coutinho faz essa pergunta ali na frente de uma casa, num grupo de pessoas, todo mundo olha para a mais velha que está no recinto, né? Se eu não me engano, é Dona Zefinha, né? E aí todo mundo se volta para ela e a Dona Zefinha começa a contar a história da seca, né? Uma seca, enfim, muito severa que aconteceu ali. Então, veja, o que tipo de operação Coutinho empreende nisso, né? Então, no momento que ele coloca, através da Rosa, esse lugar do idoso como guardião da memória, né? E me parece que o filme, nesse sentido, é exatamente isso que ele está provocando.
existe uma ideia de que, assim, embora muitos daqueles moradores daquela comunidade ali no interior da Paraíba não tenham vivenciado a história dessa seca, essa história dessa seca e desse sofrimento faz parte daquele imaginário coletivo da comunidade, né? Então, em outros termos, aquilo que os mais velhos narram faz parte de uma memória coletiva, né? E para usar uma denominação do sociólogo francês Maurice Halbach, ou seja, essa memória coletiva, eu e o Halbach, quando pensa na dimensão social da memória, e ele sistematiza isso em duas obras importantes aqui que eu acho que vale a leitura quem tiver interesse, que é a memória coletiva, como o próprio conceito já diz, e os quadros sociais da memória. Então, veja, por um lado, a gente tem essa dimensão da memória coletiva e, por outro, esse caráter do idoso, né, do mais velho, sendo um guardião dessa memória de determinado grupo social, né? E aí a gente sabe que, em muitas sociedades, a função social do lembrar para os velhos é quase um consenso, né? Como é um consenso para essa comunidade ali no interior da Paraíba, que parece que está ali parada no tempo que não é mais o nosso de hoje, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em hoje, né, no contexto de uma sociedade capitalista, industrial, o velho, o idoso, é um ser incapaz de produzir, né? Então, se ele é incapaz de produzir, ele é um menor, não tem força de trabalho, ele é um desqualificado, né? Então, no contexto social em que a mercadoria sobrepõe o homem, né? Então, a idade acaba por se constituir como uma coisa depreciativa, né? Uma coisa que é desmerecida. E eu acho que para mim, o Coutinho faz nesse filme exatamente isso, mostrar que ali, naquela comunidade, o idoso ainda é o guardião do passado, né? E que veja que nobreza que nobreza de responsabilidade, né? Que nobreza de atribuição, você ser o guardião do passado daquelas pessoas, né? Então, me parece que, nesse sentido, é a forma como o Coutinho tem como mostrar isso para a gente, que a nossa sociedade atual não pensa desse jeito. O idoso já não é mais o guardião do passado. O idoso é um incapaz, né? É alguém que não pode estar no mesmo nível de um adulto que está produzindo numa sociedade capitalista, entende? É alguém que pode morrer de Covid-19. Pois eu ia até complementar com isso, Carlos, atualizando o número mais recente, 85% dos mortos no Brasil são pessoas com mais de 60 anos, né? Então, eu acho que essa é uma questão super atual, né, para esse momento que a gente vive hoje. Eu estava lendo uma entrevista, me fugiu o nome da pessoa, ela deu uma entrevista ontem para a Globo News, dizendo até que há um processo de eugenia no Brasil, já que o nosso presidente reitera inúmeras vezes essa ideia de que, qual o problema se as pessoas morrerem, elas já estavam doentes mesmo, já eram mais velhas. Então, queria que vocês três, Consuelo, Escorel e o Carlos, fizessem aí as considerações sobre o filme. A gente já está com 1h40 de live, mas fiquem à vontade, né? O meu arroz e a minha escarola aqui podem esperar, mas é mais com vocês que eu queria que vocês fizessem algumas considerações, lembrando até desse momento que a gente está vivendo agora. Eu pessoalmente estou agora já com uma questão de pressionando aqui, mas só para não deixar sem resposta a questão do acaso e do imprevisto, quer dizer, muito singelamente, né? O acaso é imprevista e o imprevisto, talvez a gente possa dizer que são o elo que une o documentário à vida, né? A vida é feita de imprevistos e acasos, e o cinema documentário tem na sua essência a incorporação do imprevisto e do acaso. E a vida e a obra do Coutinho são marcadas por grandes acasos, grandes imprevistos, de todos os tipos, coisas que ele até dizia que aconteciam a ele, e só aconteciam a ele. Ele estava em Praga quando os tanques soviéticos ocuparam a Tchecoslováquia em agosto de 1968. Por que o Coutinho estava em Praga, no hotel, e abriu a janela e tinha um tanque soviético na porta? Então, ou ele estava na Paraíba quando houve o comício por causa da morte do João Pedro Teixeira. Por que o Coutinho estava lá? O que deu o germe do Cabra Marcado para Morrer, ou o fim e o princípio, né? Ele parte para o Nordeste sem saber aonde vai.
não escolheram a cidade, a comunidade antes, né? Eles foram em aberto. Então, até o esforço de não aprisionar o documentário em algo pré-determinado, pré-visto, pré-escolhido. Quer dizer, é um risco enorme. Quer dizer, pode dar certo, pode dar errado, mas quando dá certo, é coisa boa que aparece. Como o Coutinho teve a fortuna de acontecer com ele nos filmes dele, né? É isso aí, gente. Então vamos lá, Consuelo, deixa aí as suas considerações e o seu afeto para o nosso querido Eduardo Coutinho nessa live que celebra a vida do Coutinho, né? Eu acho que você falou de certeza, né? Assim, no início, né? Quando você perguntou para o Juca, eu acho que certeza mesmo só, né? Assim, a certeza é que a obra do Coutinho vai ficar, pelo menos por muito tempo, né? Porque, como você fala, a gente revê a obra e vê o quanto questões contemporâneas já estão contidas no trabalho dele, né? E em relação ao acaso, né, você não tinha previsto, eu acho, colocar essa entrevista no final, ou tinha? Não, eu estava na dúvida, confesso que eu não sabia qual, eu perguntei para o Juca, eu não sabia qual momento eu colocar, o Juca me ajudou a lembrar e aí calhou, foi uma coisa simbólica, eu achei que ela tinha cara de conclusão do nosso debate, separei ela para o final, mas foi um acaso, foi no momento, não tinha planejado isso. Eu achei ótimo, porque assim, eu acho que começar com a Aniceto e terminar com essa fala, né, são dois momentos que o Coutinho é colocado em questão, né, pelos personagens. Ele disse, né, em algumas entrevistas que esse personagem que você mostrou foi o que mais colocou ele em xeque, né? Assim, esse personagem era uma espécie de Coutinho, né? Ele estava entrevistando porque ele perguntava coisas que o Coutinho pergunta, né? Explica isso para mim, né? Esse tipo de metodologia, digamos, que o Coutinho tem com as entrevistas, né? E nessa troca narrativa é que, né, ele vai trazendo, né, o passado dele, a memória, enfim, né? Nessa relação. Então, eu gostei muito de ter trazido esse filme no final, e eu acho também que esse filme é um grande filme sobre a linguagem, né, de uma comunidade que a televisão tinha chegado há pouco tempo, né, e o Coutinho acreditava assim, absolutamente na força narrativa, né, dos nordestinos, de muitos nordestinos, sobretudo os velhos, né, os idosos que não tinham sido, de uma certa maneira, né, prejudicados, digamos, pela televisão, ou por uma educação mal feita, né? Então, por um lado, o analfabetismo de muitos permitiu que eles mantivessem, de certa maneira, essa força expressiva e narrativa, né, da palavra, né? Enfim, só isso. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Prazer, Eduardo, Carlinhos, Juca, né, e você e todo mundo que participou, né? Foi muito bom. Assim, é bom a gente poder compartilhar, né, dessas lembranças, memórias do Coutinho, né, nesse momento tão difícil assim do Brasil e do mundo, né? E o acaso nos trouxe o Carlos também para a live, né? Chegou aqui já com o bonde andando, entrou pela janela magistralmente. Né? Então, faça suas considerações finais também, Carlos. E obrigado por ter topado, né? Assim, de última hora, né? Bacana, obrigado pelo convite. Eu me sinto honradíssimo de estar com vocês aí nessa conversa. Eu acho que o filme, princípio, também é o filme que eu mais amo do Coutinho. Não sei se é o que eu mais admiro, mas é o que eu mais amo. Né? Eu acho que o que está ali é um extrato de humanidade e de sabedoria e de filosofia sertaneja e de filme extraordinário. E eu acho que esses vários momentos em que o personagem coloca o Coutinho em xeque, né, que a gente até reuniu na ocupação Eduardo Coutinho, que a gente fez lá no Itaú Cultural, que espero que a gente ainda venha fazer no Moreira Salles, no Rio, em breve, a gente reuniu todos esses momentos em vários filmes dele, que a gente chamou de A Conversa em Crise. São momentos em que essa conversa chega a um ponto de inquietação,
né, entre os dois interlocutores e que gera algo inesperado e maravilhoso, fruto do acaso. E só para concluir, em relação àquilo que vocês estavam falando do filme do Howard Hawks, né, na lista dos 5 filmes faróis do Coutinho, isso foi uma consulta feita num momento específico, ele chutou aquilo ali, já dizendo no final da mensagem que aquilo era o que ele pensou naqueles 5 minutos, daqui a 5 minutos ele podia mudar tudo. Então, a gente não precisa também não levar o Coutinho tão a sério. Na medida em que o Coutinho era muito sério no que ele dizia sobre o método dele, sobre as convicções dele com relação ao cinema e a relação com o outro, ele era também muito irônico, muito engraçado, muito brincalhão com relação a todo o resto, principalmente com relação ao que era institucional no cinema. Os melhores filmes, para mim, imagina que loucura, o que é o Brasil hoje, imagina que loucura, o que é o mundo, imagina que loucura. Ele era sempre muito, colocava muito em dúvida todas essas questões, essas grandes questões, né? Então, até na escolha dos filmes faróis dele, ele era brincalhão, ele era irônico, não sei se deve levar muito a sério. O Coutinho era um amante de cinema mexicano, chorava com melodramas mexicanos, com animação, com musicais americanos. Então, era uma pessoa muito múltipla e que tinha, nessa multiplicidade, também uma coisa de humor. Então, é importante isso. Vamos amar o Coutinho, mas não vamos levá-lo sempre tanto a sério. E foi um prazer, ontem foi aniversário dele, né? Dia 11 de maio foi aniversário do Coutinho, a gente de alguma maneira está comemorando isso também, e foi um prazer enorme estar com vocês aqui e celebrar mais uma vez a memória do Coutinho. Obrigado. Bom, eu que agradeço, e a gente não combinou, eu tô abismado com o acaso aqui, eu tô chocado, acho que eu não vou nem almoçar hoje, porque o Carlos falou uma questão aqui que me fez lembrar, até levantei para pegar, quando eu estive no evento para garantir o meu livro aqui do Milton Rata, eu tenho uma passagem, meu único contato com o Coutinho, que eu conto, inclusive, na introdução do meu livro, que eu vou aproveitar, já que eu indiquei o livro de vocês, Consuelo e o Carlos, eu vou indicar o meu também, que está em pré-venda, o Escorel da Risada, porque eu estou aproveitando para fazer o jabá aqui também. Está lá, quem quiser comprar o livro, postei o link aqui no Facebook. Mas eu tenho uma questão interessante. Eu estava todo nervoso e fui perguntar para o Coutinho, né? Falei, pô, Coutinho, sei lá, eu também sou jornalista que nem você, estou querendo me aposentar da TV, quero fazer documentário, qual que é a dica que você pode dar para mim? Eu fui na maior boa intenção ali, esperando que ele fosse falar algo que fosse mudar a minha vida. E, de fato, ele mudou a minha vida. Talvez ele não soube no momento, mas ele virou para mim e falou assim, eu não vou dar dica coisa nenhuma. Não vou institucionalizar o conselho, você faz o que você quiser. A melhor dica que eu posso te dar para fazer documentário é justamente não ter dica. Aí eu fiquei naquele momento sem compreender, e levei anos para compreender o que ele me falou. E aí eu entreguei o livro, ele autografou, enquanto ele fumava, era o cigarro numa mão, a caneta na outra. Só quando eu cheguei em casa, que eu fui ler o autógrafo, e aí eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ele escreveu para Piero de Stephen Rose, né? Ou seja, ele usou inclusive um codinome, né? Que eu até hoje me pergunto, joguei no Google lá, Stephen Rose, o que seria Stephen Rose? Mas eu acho que é isso que você falou, né, Carlos? De não levar a sério, de tentar ter uma certa até leveza para encarar essas questões todas, né? Mas, enfim, adorei o bate-papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, o tanto quanto eu gostei. Acho que foi muito bacana. O pessoal agradecendo aqui, a Pedro Coutinho adorou. Obrigado. Então, Pedro. Tchau, Pedro. Um abraço, Pedro. Se o Pedro gostou, eu fico muito feliz. O Vanderlei amou aqui, muito agradável a conversa. A Renata também. Eide Vargas, obrigada pela surpresa do debate, ou acaso ali também com as pessoas que nos assistiram. Quem mais aqui? A Lúcia Lemos. Meu dia ganhou um novo sentido depois dessa conversa. Olha que bacana ouvir sobre o cinema de Coutinho. É uma aula de humanidade. E a Adelina, a grande Adelina, também nos assistindo aqui. Estamos esperando o fim da pandemia para termos a oportunidade de ver a exposição sobre o Coutinho no IMS. E eu vou assistir, Adelina. Eu, por incrível que pareça, não consegui ver aqui em São Paulo. Eu estava num momento conturbado na faculdade lá, não consegui ver. Me senti muito mal, mas também estou na expectativa de ter no Rio para poder acompanhar a exposição no Rio. Então, acho que é isso, pessoal. Brigadão. Não sei se alguém quer considerar colocar mais alguma coisa, mas acho que é isso, né? Eduardo Coutinho presente conosco aqui. Presentíssimo. Abraço, pessoal. Beijos e abraço para todos. Foi um prazer a todos. Beijos. Tchau. Isso. Cuidem-se. Cuidem-se.